E o tema hoje proposto, onde eu e o Rafa vamos estar abordando aqui, é cristianismo, educação e pandemia. Qual é a relação entre essas três palavrinhas? Cristianismo, educação e pandemia. Como é que a gente, os alunos têm se comportado com isso, os professores? E graças a Deus eu tenho aqui um grande professor, o Rafael Caprioli, vai estar conosco aqui, ministrando nesse momento. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus em nome de Jesus, tá bom? O Rafa está chegando aqui, daqui a pouquinho ele está vindo. E antes dele chegar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Nós temos dois textos chaves sobre aquilo que nós vamos abordar aqui: cristianismo, educação e pandemia. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Olha o que diz o texto sagrado aqui, preste atenção. Ouve, Israel, o Senhor nosso, Deus é o único Senhor, é o que diz a Bíblia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também a atarás por sinal na tua mesa e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, é o que diz o texto sagrado, lá no Antigo Testamento, palavras de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Quero dar um alô aqui. Rafa, dá um alôzinho pro pessoal que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo nesse momento, nesse diálogo tremendo que teremos sobre cristianismo, educação e pandemia. Boa noite a todos. Obrigado, pastor, pelo convite. Já estou aqui há algum tempo com o senhor, mas eu sei que o convite foi por um motivo bem específico. E vamos tratar desse assunto nessa noite aqui, no que for. Glória Cabe a Deus. a nós dois aqui. Glória a Deus. Rafa, é uma honra ter aqui você, nosso parceiro, nosso companheiro de ministério, junto com o Caião que está aqui, os demais irmãos. É um prazer e um privilégio ter aqui. Te admiro muito como professor. E logo que eu pensei nessa temática ser abordada aqui, eu lembrei de você, é claro, uma pessoa toda especial, uma pessoa preparada, muito querida por muitas crianças aqui na nossa cidade. Você está de bem, parabéns pelo seu trabalho, tá? E aqui, voltando aqui o nosso texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, a ênfase desse trecho é: e ensinarás a teus filhos, e delas, ou seja, das palavras do Senhor, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-se. Ou seja, o texto sagrado diz que é função dos pais ensinar, educar os seus filhos, não apenas dos mestres, dos professores, mas é função dos pais ensinar aos seus filhos princípios, valores, os ensinamentos concernentes a todas as coisas relacionadas à vida pessoal, à vida familiar, à vida coletiva. Daí a importância do ensino à luz da palavra de Deus. Um outro texto que quero trazer aqui para ti também, Rafa, para você que está me assistindo, está em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Presta atenção o que o texto sagrado nos diz nesse lindo texto da palavra de Deus. Paulo aqui falando para o seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha o aprendizado aqui. E de que fostes inteirado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Olha a Bíblia aqui, na vida, desde pequenininho, do pequeno Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo. Que essas sagradas escrituras podem fazer-te sábio para a salvação. Olha que coisa linda aqui, meu irmão, você que está me assistindo. É a palavra de Deus que nos instrui, que derrama a sabedoria de Deus para a nossa salvação. E aí Paulo continua: pela fé que há em Cristo Jesus. E é claro, não há salvação a não ser através de Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador. Mas toda essa salvação
revelada na pessoa de Jesus, só vem através das Sagradas Escrituras. Paulo continua dizendo, toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, olha aqui o aprendizado, olha aqui o ensino de novo, para redarguir, puxar a orelha do povo de Deus e de todos os seres humanos, para corrigir, nos colocar de volta no prumo de Deus, num alinhamento com o céu, para instruir em justiça. Olha a instrução de novo. As palavras aqui é aprendestes, sabedoria, ensinar, instrução. E aí a finalidade disso está no último versículo, versículo 17. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano, qualquer pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Rafa, quando nós pensamos um pouquinho nesses dois textos, que relação você faz entre o ensino, o aprendizado e a Bíblia Sagrada? O que você tem aprendido como professor, inclusive de ciências da religião, né, de religião ali na escolinha, ensinando os pequeninos? Que relação e que importância tem o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, no aprendizado? Eu vejo da seguinte forma. Quando a gente vai tratar de educação, quando a gente vai falar sobre educação, a gente não pode ficar preso somente a uma temática, não pode ficar preso somente a uma linha de raciocínio, porque o ensino, a educação, ela vai muito além disso. Eu não posso usar a educação como algo padrão para todos que estão dentro de uma sala de aula ou que estejam todos dentro de uma igreja, por exemplo. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente começa a ver sobre o relacionamento. Um grande exemplo que a gente tem, se não o maior, é de Jesus Cristo. Sem dúvida. Ele escolheu 12, e em 3 anos ele formou esses 12, e esses 12 trouxeram palavras que perpetuam até hoje, chegam a mim e a você, e não sei quanto mais tempo vai chegar, até a volta de Jesus, a gente não sabe a volta dele, mas essa palavra vai perpetuar. E eu gosto muito de pegar a forma como Jesus ensinou. Eu não vejo Jesus, num certo momento, sentado apenas falando, e as pessoas ouvindo, as pessoas não interagindo. Mas eu vejo Jesus tratando com as pessoas de forma muito próxima, falando, ouvindo, interagindo, perguntando, trazendo problemáticas para que eles pensassem também. Quando a gente coloca isso diante dos alunos, diante das crianças, a gente consegue ter um desenvolvimento muito maior da parte deles. Eu vejo que, talvez 50 anos atrás, ou um pouco mais, era aquele sistema onde o professor falava, ele era o detentor de todo o conhecimento, e o aluno apenas um receptor. E hoje a gente vê que não é sendo tratado diante da sociedade isso, mas a gente vê que o aluno ele não é apenas um receptor, mas ele também está ali para interagir com o professor, trazer conhecimento para o professor. Eu acho bastante interessante algumas coisas que as pessoas colocam na internet com aqueles memes, que diz assim, quando o professor começa a explicar toda a matéria, aí os alunos, eles colocam um desenho lá, as crianças, os alunos com uma carinha triste, olhando para a parede, mas quando o professor começa a contar algo sobre a sua vida, eles ficam atentos. E quando o professor consegue pegar aquela disciplina que ele trabalha, consegue pegar aquela matéria que ele trabalha, consegue aplicar dessa forma, trazendo muito mais cativo aos alunos, ele consegue ter muito mais sucesso, porque aquele aluno que gosta de ouvir o seu professor, ele aprende muito mais do que aquele que não tem tanto interesse, não só pelo que o professor está colocando, mas também pelo próprio professor. Que legal, que bacana. E é isso mesmo. Então nós vemos aqui a importância de se aprender valores e princípios do reino de Deus dentro do contexto escolar. Isso ajuda o desenvolvimento da criança. Sim. Trazendo de volta aqui para o texto que nós falamos de Deuteronômio 6, de 4 a 9, e também de 2 Timóteo 3, 14 a 17, nós temos 5 princípios para a educação que nós aprendemos à luz da palavra de Deus, baseado nesses 2 textos que nós mencionamos para você.
Primeiro princípio que nós aprendemos, irmãos, a educação se passa de pais para filhos. Então, nós aprendemos à luz da palavra de Deus, dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva daqueles que acreditam que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta, que é dever seu, papai, mamãe, educar os seus filhos de geração em geração. Isso fica muito claro, principalmente no texto aqui de Moisés, na lei mosaica, no livro de Deuteronômio. Eu até destaquei aqui em negrito: e ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, onde é que tem que ser ensinado como se comportar, como falar, como viver? Dentro das nossas casas. É dever dos pais, do pai e da mãe, não só da mãe, né? Tem muito homem hoje que joga essa peteca, esse rojão, somente no mão na mão das mães, né? E fala: não, eu pago o salário, eu dou o dinheiro, te vira aí, mulher, para criar os filhos. Não é assim. Pelo contrário, o pai tem uma posição de proeminência nessa educação. É dever do pai e da mãe ensinar os seus filhos, falar com eles, assentado na sua casa, ensinar princípios e valores do reino de Deus. Segundo princípio, além do primeiro, que diz que a educação se passa de pai para filhos, segundo princípio que nós aprendemos no texto aqui da palavra de Deus é que a educação e a vida digna começa em casa. A educação e a vida digna começa em casa, ou seja, através do culto doméstico. O que é o culto doméstico? É um mini culto, é um mini encontro onde você estuda um trecho da palavra, um livro devocional, onde você ali dentro da sua casa, você ministra na vida dos seus filhos e faz uma espécie de mini culto dentro da sua casa, dentro do seu lar. É seu dever, papai, mamãe, educar os seus filhos, dar a eles, ensiná-los a ter uma vida digna, e tudo isso começa em casa, com o culto doméstico. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, Rafa, é que aquilo que aprendemos em casa, com os nossos pais, nunca mais esqueceremos. O livro de Provérbios fala isso. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ainda quando for mais velho, jamais se desviará dele. Vou repetir o terceiro princípio: aquilo que aprendemos em casa, com os nossos pais, ou então, às vezes é o avô e a avó, os nossos tutores, nunca mais esqueceremos na nossa vida. E aquilo que você falou, Rafa, aqui nós vemos o legado, passando de geração em geração, um legado abençoado de princípios, de valores, de formação de caráter. Isso é essencial. Quarto princípio é aprender a palavra de Deus, que promove a sabedoria, como Paulo fala aqui a Timóteo. A palavra de Deus promove sabedoria, promove a correção daquilo que está errado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, promove instrução, ou seja, você é edificado numa pessoa melhor, num melhor cidadão, num melhor filho, filha, um futuro adulto saudável, e também promove, como ápice de toda essa educação, a salvação dos nossos filhos. Olha que coisa tremenda, Rafa. Aprendemos na palavra de Deus sabedoria, correção de atos falhos e equívocos, instrução, edificação de uma vida abençoada, e a salvação, ou seja, a vida eterna, começa nas nossas casas. O que você acha um pouquinho sobre isso? Pastor, quando o senhor colocou ali o primeiro tópico, que a educação se passa de pais para filhos, eu me lembro bastante quando a gente vai ver sobre toda a história judaica, tem o Talmidim, que são aprendizes, discipulados, e a gente vê bem forte essa questão. Por quê? Entrando já no terceiro ponto ali, quando o senhor coloca sobre o legado. Se a gente pegar esse aprendiz e observar as atitudes dele, o que ele faz, como ele fala, a gente vai ver muito mais forte ele com características do seu tutor, sim, do que com o seu pai. Porque eles estavam ali aos pés de um rabino, aprendendo sobre toda a Torá, sobre todas as escrituras, e conforme iam passando os anos, conforme eles iam aprendendo, aquilo ali ia se tornando mais vivo para eles. E é bem interessante porque se chegasse a um determinado ponto e eles vissem que não era para que ele seguir aquele caminho, aí ele ia ter outra profissão, ia ser marceneiro, um pescador, entre outras profissões que havia na época. Mas conforme ele ia absorvendo aquilo que ele recebia do seu rabino, do seu mestre ali,
ele conseguia depois também se tornar um rabino. E eu vejo isso muito claro também hoje. Quando a gente olha para uma criança e a gente vê que ela é o reflexo do pai e da mãe dentro de casa, me volta também nesses pontos que o senhor colocou. Eu acho muito interessante. Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho um pensamento de que eu não quero ter filhos, eu quero ser pai. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje, eles querem ter filhos. O que é diferente de ser mãe e o que é diferente de ser pai. Porque ter filhos, a gente pode ter. É fácil. É fácil ter filho. Apesar de todas as dificuldades financeiras que encontramos hoje na nossa época, com todas as dificuldades, mas ter filho é fácil. Sim. Mas o ser o pai, ser a mãe, isso sim demanda muito mais tempo. Isso demanda carinho, isso demanda atenção diária com aquela criança. Certo. E quando não há esse carinho, não há essa atenção toda presente com essa criança, a gente vê essa criança crescendo de uma forma muito desarraigada e de uma forma muito, como eu posso usar um termo aqui, solta. Sim. E ela não vai ter uma característica, você não vai ter uma definição do que aquela criança, de onde ela vem, do que ela faz. Diferente de quando a gente encontra pais e mães presentes. Claro, eu não quero generalizar aqui de forma alguma isso, porque a gente entende que algumas situações acabam gerando esse distanciamento. Mas mesmo assim, quando a gente encontra pais que são pais para essas crianças, a gente vê um desenvolvimento muito melhor para essas crianças no futuro. Que bom, Rafa. E o quinto princípio que eu queria deixar aqui para vocês é que a educação por princípios bíblicos aperfeiçoa o ser humano e o prepara para a sua vocação. Quando Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, principalmente no versículo 17, ele destaca isso. Para que serve a Bíblia Sagrada? Para que servem os princípios e valores cristãos na vida da criança, do jovem, do adolescente e do adulto que se converteu e entregou sua vida e o seu coração a Jesus? Ele diz qual é a finalidade, qual é o telos, qual é o fim de tudo isso, o porquê de tudo isso. E está no versículo 17 de 2 Timóteo 3,17. O texto sagrado diz: para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Boa obra aqui não é só fazer ministério, né, ter uma vocação dentro da igreja, mas uma vocação profissional, uma vocação na sociedade, produzir bênçãos, não só para si, riquezas, bens materiais, mas ser alguém relevante na sociedade. Olha que importante, olha que importante esse princípio. A educação por princípios bíblicos aperfeiçoa o ser humano e o prepara para a sua vocação. Nada melhor do que a palavra de Deus para preparar os futuros cidadãos. Exato, não é, Rafa? O que você acha disso? Quando a gente traz a palavra de Deus para ensinar essas crianças sobre valores, sobre respeito ao próximo, a gente consegue ver um desenvolvimento muito melhor. E quando eu trago isso diante das crianças na escola onde eu trabalho, eu quero deixar bem claro quando eu estou falando com eles, claro que para os maiores eles têm um entendimento maior, mas eu deixo bem claro que eu não estou ali para ensinar uma religião, eu não estou ali para ensinar algo para que eles deixem de seguir a religião que eles possuem, a família deles possui, mas é trazer valores. Quando a gente pega a história, por exemplo, de Sansão, a gente pega ali um desrespeito de Sansão com o pai, com a mãe. E aí a gente traz esses valores e eles entendem bem mais claramente sobre a questão de respeitar o pai, de respeitar a mãe e o que isso vai gerar na vida deles lá na frente. A gente fala que isso é o quê? É um investimento a longo prazo, não é a curto prazo. Então o respeito que eu tenho hoje com meu pai, com a minha mãe, o respeito que eu tenho com a história de vida deles, isso vai gerar para mim benefícios a longo prazo, lá no futuro, quando eu já estiver jovem, adulto, já chegar na terceira idade. Quando a gente traz a palavra de Deus, tudo se torna muito claro para essas crianças e o aprendizado delas é melhor. Uma situação que até hoje me marcou bastante foi quando eu contei a história de José. José no Egito, vendido pelos seus irmãos. Vou entrar só rapidinho nesse ponto aqui, pastor, porque fica à vontade. Me lembrei disso. E eu trouxe de uma forma bem histórica, uma história mesmo, para que eles entendessem. E naquele dia em específico eu pedi para que eles colocassem para mim o que eles tinham absorvido da história, o que eles tinham entendido, qual a parte mais interessante.
e eles escreveram, alguns colocaram nomes, outros não, mas eu me lembro até hoje que uma aluna colocou o seguinte, o que ela absorveu, que durante a noite passada ela tinha ficado muito apreensiva, isso uma aluna de 8 anos, muito apreensiva porque ela não conseguia liberar perdão para uma pessoa em específico, e quando ela ouviu a história de José, que José mesmo depois de passar por tudo que ele passou, sendo vendido pelos seus irmãos ali como escravo, por toda uma mentira, quando ele encontra seus irmãos, ele tinha a oportunidade de mandar matá-los, pois ele já era o governador do Egito, mas ele não faz isso. O que a gente vê na história de José é que ele liberou o perdão. E aí eu trouxe para aquelas crianças naquele momento que perdão, ele não é um sentimento. Eu vou sentir se eu vou perdoar ou não. A gente entende, diante da palavra de Deus, que perdão, ele é uma decisão. Sim. E José, ele decidiu perdoar. E aquilo, para aquela aluna, naquele momento, trouxe isso. E ela, professor, depois eu consegui liberar perdão. Naquela noite eu fiquei pensando sobre o que o senhor havia falado na história. E o interessante é que eu não trouxe uma questão espiritual para a sala de aula. Eu não trouxe uma questão ali sobre uma religião, mas eu trouxe uma questão ali sobre algo de caráter que tanto eu, quanto o senhor, quanto todos nós aqui que estamos acompanhando nesse momento, e principalmente as crianças que acompanharam naquele momento, é caráter. É sobre eu saber que o perdão, ele vai tirar um peso das minhas costas. O perdão, ele vai tirar aquele machucado. É a mesma coisa que eu pegar um copo de veneno e falar assim, nossa, eu estou com tanta raiva dele, eu vou beber esse copo de veneno. Quem vai morrer? Não é o que você está sentindo raiva. Não é para aquele que você não liberou perdão. Você mesmo vai acabar se prejudicando se você não liberar o perdão, se você não tomar essa decisão. E quando a gente traz a palavra de Deus, ensinamento, dessa forma, trazendo de forma histórica, porque a gente tem que ser bem lúdico com criança, mas a gente trazendo de forma bem histórica essas questões sobre valores, elas absorvem isso e elas conseguem entender melhor e também levar adiante para a vida delas, levar isso para a vida delas. Claro que daí eu tenho outros relatos, mas não vou me estender aqui, aí até de pais que depois vêm até mim na escola em outros dias e comentam sobre situações em que ouviram a história bíblica, ouviram ali a história, e nem sempre é uma história bíblica que eu levo, mas é uma história que trata sobre valores. Então eu sempre procuro pegar valores bíblicos, valores da nossa vida, valores que tem que ser, eu digo que tem que ser impregnado na sociedade, que está ficando assim muito solto, muito à vontade, esses valores estão se perdendo. E esses pais vêm e comentam, olha, quem tinha que ter aprendido era minha filha, mas quem chorou lá fui eu depois. Que legal. É justamente isso, né, Rafa? A gente vê hoje na nossa sociedade, por terem abandonado a Deus, a palavra de Deus, nós vemos uma inversão de valores. Os pais, que deveriam ser os maiores tutores, instrutores dos seus próprios filhos, jogam a cargo dos professores para que eduquem os seus filhos. E nós estamos vendo hoje, à luz da palavra de Deus, que não é essa a função do professor, do tutor. Claro que ele tem uma posição proeminente dentro da sociedade, tem uma função maravilhosa, e a ele também cabe ajudar os pais no sentido de formar os futuros cidadãos, mas cabe aos pais educarem os seus filhos. E se os pais não se conectam com o céu, não conhecem a palavra de Deus, os valores, né, que são preciosos na formação de um ser humano, que nos aperfeiçoa, que nos prepara para a nossa vocação, como é que vai passar isso para os filhos? Aqui está uma dica para você, papai, mamãe, conheça a palavra de Deus, busque a Deus para que você tenha conteúdo, tenha o que falar, seja referência, seja exemplo para o seu filho, para a sua filha, você, papai, mamãe, para que você tenha o que ensinar com a sua própria vida, com o seu exemplo. A educação dos nossos filhos cabe a nós, os pais, tá bom? Agora nós vamos falar sobre uma outra temática muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Qual é essa relação, Rafa, que você tem sentido? Qual é o impacto que a pandemia tem causado na educação das nossas crianças no dia de hoje? Nos dias que estamos vivendo. Bom, desde março do ano passado, dia 19 de março, foi o dia que nós paramos com todas as escolas pararam, pelo menos aqui o Moarão foi no dia 19 de março, me lembro bem, e a gente pensava, vai ser só uma semana, vai ser só 15 dias. Todo mundo estava nessa expectativa. Todos fomos pegos de surpresa, e nesse momento, quando a gente foi pego de surpresa, a gente teve que começar a aprender
como que a gente ia manter essa relação de professor e aluno à distância, através da internet, através de um vídeo. Claro, já havia todo esse contato, a gente já vê aulas online há muito tempo, mas é bem diferente de você estar ali com o seu aluno no dia a dia. Por que que eu digo isso? Quando você está ali presente com o seu aluno, ou com a sua aluna, você observa no rosto dele se tem algum problema, você acaba conhecendo, e ele te traz isso. Agora, quando a gente está à distância, a gente já perde esse contato bem direto. Mas uma coisa que ficou bastante evidente nesse período dessa pandemia, em que as crianças ficaram em casa assistindo aulas online, os professores enviando essas aulas, foi o quanto a educação precisa ser melhorada. Não só com relação às crianças, mas também com relação aos adultos. A gente viu bem claro que a educação ela não foi valorizada o suficiente, creio que quase nada, enquanto era possível ser valorizada antes da pandemia. Eu vejo que é mais ou menos aquela história assim, a gente só sente saudade depois que perde, e basicamente foi isso que eu vi. Não digo só de pais com filhos, mas também de professores com alunos. A gente sentiu isso mesmo quando chegou. Poxa, eu podia ter me preparado mais, eu podia ter valorizado mais essa situação, esse convívio com os alunos, para que nesse momento eu estivesse preparado. Mas é como o ladrão nunca avisa quando ele vai chegar. Mas a gente pode se preparar para a chegada dele. A gente pode se preparar para que não sejamos pegos tão de surpresa. Sim. Mas possamos amenizar essa situação. O que eu vejo é que tanto pai quanto professor precisa desempenhar um papel muito mais forte com o seu filho, com o seu aluno, porque senão o que vai acontecer para as gerações que virão e para essa geração que está sofrendo essa pandemia agora, vai ser um descaso muito maior do que havia antes. Infelizmente, eu vejo que é a minha opinião, eu vejo dessa forma, porque o descaso já vinha acontecendo por gerações e gerações, por anos e anos. E eu não quero aqui falar, pastor, que a culpa é do governo, a culpa é do político tal, a culpa é do governo anterior, do anterior, porque já estamos assim há mais de anos. Não, eu vejo que eu tenho que pegar a responsabilidade para mim. Se aquela situação, naquele momento, na minha sala de aula aconteceu aquilo, não, eu não tenho que colocar a culpa na coordenadora, na diretora, no governador, no Ministério da Educação, não, eu tenho que puxar aquela responsabilidade para mim, ao que cabe a mim. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa nas pessoas, a gente apontar o dedo. A gente vira um Adão e uma Eva da vida. A gente aponta, foi a mulher que o senhor me deu, não, porque foi a serpente, fica aquela passagem de culpa um para o outro. Uma transferência de responsabilidade. Exatamente, pastor. Obrigado pela observação. Mas, o que eu deixo assim de forma concreta, eu acho que também a gente não pode só trazer o problema, mas também trazer uma possível solução. Sim. O pai e a mãe que está em casa, eu entendo a dificuldade. Pai trabalha, mãe trabalha, não tem aquele contato sempre ali presente com o seu filho. Às vezes o pai vê ele dormindo na hora que sai do trabalho e quando volta já pega ele dormindo também à noite, não tem aquele contato. Às vezes tem um final de semana que tem uma folga e consegue ter essa relação. Mas eu penso assim, que a nossa vida ela é feita de momentos. E momentos eles vão ficar para a eternidade. Eu tenho um amigo meu que ele tem 2 filhos, tem um casal de filhos, e uma coisa que ele faz que eu acho bastante interessante é criar esses pequenos momentos. Às vezes ele pega e vai acampar com o filho, faz uma fogueira, ensina o filho a fazer um pão ali bem simples, mas não é o fato que ele quer ensinar o filho a ser um padeiro. Não, ele quer criar aquele momento. Porque daqui 10, 15, 20 anos, aquele filho vai falar assim, nossa, eu lembro que um dia meu pai me levou para acampar, e eu tive essa relação com ele, e eu quero ter essa relação com meu filho também. Quando a gente consegue colocar esse momento com o filho, com a criança ali naquele momento que está acontecendo, a gente consegue gerar no coração dessa criança algo que vai perpetuar por toda a vida dele. Mesmo que venham problemas, mesmo que venham outras pandemias, que venham outras catástrofes, essa criança ela vai ter uma base. Porque não adianta nada eu construir uma casa se eu não tiver uma base bem feita, se
se não tiver uma base bem estruturada. Eu posso até erguer a parede. Uma casa sobre a rocha. Exatamente, uma casa sobre a rocha. 7. Vamos usar até o nome da igreja, igreja, da nossa igreja. Estratégico, né? Exatamente. Eu posso até erguer a parede. Posso fazer uma boa parede. Mas no primeiro vento, no primeiro tremor, vai aparecer as rachaduras e logo aquilo vai cair. É verdade. Mas quando eu consigo colocar nessa criança, lá nos primórdios da vida dela, uma base bem estruturada sobre o que é educação, sobre o que é amor, sobre o que é respeito, sobre valores bíblicos. E ainda assim, creio eu que algumas pessoas que não tenham o mesmo entendimento que a gente com relação à Bíblia, mas eles vão entender isso perfeitamente. Porque até o ímpio sabe que se ele não tiver uma boa estrutura, um dia ele vai cair. A gente não pode apenas pegar isso para nós, mas até o ímpio sabe que se ele não tiver uma boa estrutura, aquilo que ele está fazendo errado vai cair. Só que ele sabe que em todas as áreas da vida. A diferença é que do ímpio para o não ímpio é que aquilo que ele construir vai cair um dia. Agora, o que não é ímpio, aquele que está estruturado na palavra de Deus, ele sabe que ele faz aquilo para perpetuar, para a eternidade. Isso, muito bom. Rafa, eu queria que tu falasse um pouquinho também, dentro da tua perspectiva como professor, e eu achei fascinante isso que você falou, de deixar uma marca importante através de momentos com os filhos, né? Seja uma mãe, seja um pai, seja quem for, até os professores, você professor que está nos assistindo, curta cada momento com seus alunos, desfrute da sua vocação. Eu sempre digo isso, ser professor, e eu também sou um professor, na área da teologia, na área da filosofia, e entendo isso não apenas como uma profissão, mas como uma vocação dada por Deus, uma missão de vida. Curta esses momentos, desfrute daquilo que Deus te deu, dos seus dons, dos seus talentos, e deixe marcas indeléveis, ou seja, que não sejam capazes de se apagar no coração das pessoas. É muito importante isso. Eu sempre, quando vou falar na área de família, quando eu estou falando diante de profissionais da área da educação, eu sempre falo isso para eles. Deixem marcas indeléveis que sejam impossíveis de se apagar no coração das pessoas. E isso é muito importante. Você tocou também nesse assunto, eu achei extraordinário. Para você, Rafa, quais são os desafios na área da educação para o futuro? Você como professor, você como líder também espiritual, uma pessoa que tem essa bagagem na palavra de Deus, mas tem a vivência também como tutor, como professor. Quando você olha para a educação, para os desafios que o Brasil tem, para os desafios que a nossa região, nossa cidade, a nossa sociedade tem quanto à educação, quais são os desafios para o futuro da educação? Pastor, uma coisa bem importante a gente colocar aqui é que a preparação antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, ela sempre vai ser primordial. Pessoas bem preparadas, pessoas bem capacitadas para aquilo que elas estão desempenhando, elas vão ter resultados melhores. Quando a gente observa como a educação é tratada no Brasil, eu não vou colocar aqui só em Moarama, mas a nível nacional, a gente vê o quanto aqueles que dependem da educação, seja pública ou até a educação privada, eles sofrem. Eu coloco assim que, independente se a pessoa ela está na rede pública ou ela está na rede privada, se não houver uma preparação e um chamado, um carinho especial sobre aquilo que ela está fazendo, aquilo não vai gerar frutos, não vai gerar resultados esperados. O grande desafio, creio eu, para os próximos anos é de que a educação ela não seja vista como o terceiro, quarto, quinto, talvez o último ponto necessário para que uma boa nação, uma grande nação venha a se desenvolver. Quando a gente pega, por exemplo, o Japão logo após as guerras que houveram, Hiroshima e entre outras situações que devastaram, quando a gente vai conversar com eles, vocês podem pesquisar isso, o que eles falam? A gente investiu em educação. A gente não ficou deixando a educação lá na última prateleira, esquecido, para depois a gente pensar. Eles viram que a educação, sim, gerou resultados e que ia gerar resultados lá na frente. Sim. Se a gente começar hoje
hoje é 8 de abril? 8 de abril. Se a gente começar hoje, a 8 de abril, a ter esse pensamento de que eu tenho que valorizar muito mais a educação, não que a gente deixe outras áreas de lado, não é isso. Mas investir principalmente na educação, a gente consegue ter um resultado melhor. E aí vem lá de cima, desde do presidente, ministros, governadores, prefeitos, vereadores. Quando a gente começa a investir em educação, a gente consegue ter resultados melhores. A gente vai conseguir ver que daqui 5, 6, 10 anos, a gente vai ter resultados bem melhores do que a gente tem hoje. Por quê? Porque a educação sempre foi deixada de lado, infelizmente. Uma vez eu conversando com uma colega minha, ela é dona de academia, e a gente acabou entrando numa conversa sobre questão financeira, e ela falou assim, Rafa, época de crise é a primeira coisa que as pessoas deixam, porque é fútil. Mas isso 10 anos atrás. Quando a gente vai partir para a educação, aquilo que é mais barato é o que chama mais atenção. Mas nem sempre o que é mais barato é o de qualidade. Sim. E, infelizmente... Geralmente não. Né? Geralmente não. Mas, infelizmente, a educação é assim. E aí, eu quero colocar assim, não é puxando para o lado da área privada, não é isso. Mas também na área pública. Se os governantes investissem o dinheiro necessário para que essa educação se tornasse de primeira qualidade, de nível superior do que a gente tem hoje, claramente, os nossos alunos, as nossas crianças do passado, hoje elas estariam bem mais desenvolvidas. Mas se a gente começar a investir agora em abril, a gente vai ter resultados melhores da lá para frente. Mas isso também não depende só dos governantes. Eu não quero entrar muito em questão política, mas isso não depende só dos governantes. Isso depende também lá de dentro de casa. Quando o pai, a mãe, ele investe no seu filho, e aí foge também a questão de que, tem que colocar numa escola particular. Não, é o investimento que você faz. Porque ainda que o aluno esteja na melhor escola particular do Brasil, se não houver investimento paterno e materno, de nada vai adiantar aquele investimento financeiro feito naquela escola. Você está falando de afeto, de afeto, eu estou falando de carinho, estou falando tempo, sobre qualidade. O pai ele se dispor a saber o que o filho está aprendendo. Não aquele pai ou aquela mãe que, porque não tem tempo, então ele vai dar um presente. E aí ele vai começar a substituir o amor, ele vai começar a substituir a atenção que era para ele fazer com presente. Entendi. Infelizmente, a gente vê isso muito hoje. Mas se a gente pegar também, pastor, a questão assim de 20 anos atrás, vou pegar isso, que é o que eu me lembro, eu estou com 35 anos, a gente já tinha isso, de pais e mães substituindo a atenção por objetos, por brinquedo, por uma viagem e por aí vai. Isso não é o que a criança pede, isso não é o que a criança quer. A criança quer atenção, a criança quer presença do pai, da mãe e também do professor. Eu trago a responsabilidade para o professor. Porque o professor em sala de aula ele tem um papel fundamental na formação dessa criança. Tudo aquilo que a criança ouve do seu professor, se ela gostou, ela vai reproduzir. Se ela não gostou, ela vai deixar de lado. Assim dentro de casa, assim dentro da igreja. Se eu escuto o que o pastor fala, eu gostei, aquilo realmente eu entendo, eu vou começar a produzir aquilo. Mas se aquilo que eu não gostei, eu vou deixar de lado. Todos nós somos assim, infelizmente. Fez sentido, né? Exatamente, se fez sentido aquilo. E aí eu trago a responsabilidade do professor. Aquilo que ele está trabalhando dentro de sala de aula, que aquilo faça sentido para o seu aluno. Que aquilo traga uma verdade para aquela criança, para aquele aluno, para que ele entenda que aquilo que ele está estudando não é somente para que ele almeje uma nota, para que ele atinja uma nota. Eu sou professor de educação física, tenho formação em educação física, estou fazendo teologia agora. Eu tenho cursos na área de religião para poder aplicar as aulas de ensino religioso. E uma coisa que eu deixo sempre bem claro, principalmente nas aulas de ensino religioso, porque como ela é uma disciplina facultativa, ela não tem nota. Então, o que eu trago para esses alunos? Que aquilo que eles estão aprendendo ali não é para que eles possam fazer uma prova daqui a um mês. Mas aquilo que eles estão aprendendo ali é para a vida deles. Aí eu trago isso também para a educação física. Olha, você não está fazendo um agachamento correto hoje aqui, só para você me mostrar e eu ficar feliz porque você agachou corretamente. Não, é porque esse agachamento correto que você está fazendo, daqui 5, 6 anos, vai te trazer
benefícios para o seu corpo. Quando o professor ele entende que aquilo que ele está fazendo para o aluno não é para a próxima semana para ele aplicar a prova, mas é para a vida dele, o aluno consegue absorver aquilo e faz aquilo de forma muito mais leve. Ele faz aquilo e aquilo vai ficar preso na memória dele, ele vai levar aquilo para a vida dele toda. Não sei se eu respondi a pergunta do pastor, se me alonguei aqui muito, me alonguei na resposta. E assim, Rafa, para nós fecharmos aqui, quais são algumas dicas, né? Você já deu algumas delas aqui mencionando, quais são as dicas que você como professor deixa para os pais no programa de hoje, onde nós estamos tratando do cristianismo, as contribuições que o cristianismo traz, da educação em meio à pandemia, assim. Quais são as dicas que você daria para o papai, para a mamãe que está nos ouvindo aqui, com relação ao trato com seus filhos, talvez não só aos pais, mas se quiser também dar aos professores, isso seria maravilhoso. Alguns toques você já deu, né? Uhum. Mas assim, de forma bem prática, objetiva, quais são as dicas que você daria para os papais, mamães e professores? A primeira que eu quero deixar bem claro é que você seja presente. Você seja presente na vida do seu filho, na vida do seu aluno, e que você demonstre isso de forma sincera. Não estar sentado ali do lado dele. Presença não é estar ali, somente sentado. Mas presença é você dar o seu ouvido, você dar o seu ombro amigo, você dar a sua atenção para aquela criança. E também, para os pais, é muito importante que esse pai esteja presente na escola, para que ele entenda o que vem acontecendo na escola, o que está sendo trabalhado na escola. E não que ele venha só no momento do problema. Olha, meu filho chegou em casa hoje reclamando disso. E aí o pai aparece na escola. E aí até a gente pegar todo o fio da meada lá atrás, onde começou aquele problema, para a gente trazer para entender o que aconteceu com o aluno, perde-se muito tempo, o problema está maior. Minha dica é, seja presente, dê atenção, dê carinho, dê respeito. Crianças, alunos, eu digo sempre isso, é provado, são esponjas. Então entenda que aquilo que você faz, aquilo que você fala para o seu filho, para o seu aluno, ele vai absorver. Talvez ele já vai colocar para fora, não vai segurar, mas creio eu que entre 80% e 80% ele vai absorver aquilo que você falou. Então tenha isso. Coloque principalmente amor naquilo que você está falando com o seu aluno, com o seu filho. Uma dica que eu deixo para os professores é que não deixem de buscar conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém te rouba, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Você pode perder sua casa, você pode perder seu carro, você pode perder sua família, mas aquilo que você adquiriu de conhecimento vai ficar com você para sempre. Tem aquele filme O Livro de Eli, o cara era cego, mas no final ele conseguiu descrever toda a palavra de Deus, toda a Bíblia ali para quando foi necessário. Adquira conhecimento. E não fique preso somente ao conhecimento, adquirir o conhecimento na área que você trabalha. Procure se expandir. Claro, aquele que se aperfeiçoa, aquele que se especializa em uma área, ele almeja mais sucesso, ele obtém mais sucesso, mas quando ele também procura conhecer tudo o que está relacionado ao redor dele, ele consegue trabalhar de uma forma bem mais segura e simples com os seus alunos. Mas, pastor, para finalizar, eu sei que está terminando o nosso tempo, a principal dica que eu deixo, e que é uma coisa que falta muito, é presença. Seja presente na vida do seu filho, seja presente na vida do seu aluno. Você vai ver um resultado impressionante, você vai ver um resultado transformador na vida dessa criança, e não só daqui 5, 10 anos. Na semana que vem você vai perceber a diferença que vai ter essa sua presença, essa sua atenção sincera com essa criança, com esse seu aluno. Glória a Deus. Nós aprendemos lições aqui valiosas com o professor Rafael, nosso querido irmão em Cristo, que tem muito para contribuir e tem sido uma bênção na nossa cidade. Quero agradecer desde já a tua participação conosco, Rafa. Você está de parabéns, colocações bem precisas, né? Princípios que nós podemos aplicar tanto como pais, como professores. E eu quero deixar aqui, novamente, para nós fecharmos, os 5 princípios sobre a educação que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. O primeiro deles, preste atenção, a educação
se passa de pais para filhos, de tutores para discípulos e assim por diante. Segundo princípio que nós aprendemos, a educação e a vida digna começa em casa. E uma dica para você, papai e mamãe, busque a Deus e faça na sua casa um ambiente da presença de Deus. Uma dica aqui são os livros devocionais, né? Ah, pastor, eu não sei fazer direito um culto doméstico, como é que eu faço para ministrar nos meus filhos? Compre livros devocionais para fazer em família. Uma das maneiras mais fáceis, práticas, algo de 10, 15 minutinhos, onde todos os dias, diariamente, você vai poder ensinar sementes de princípios, valores e princípios cristãos. Terceiro princípio que nós aprendemos hoje é aquilo que aprendemos em casa, com os nossos tutores, nunca mais esqueceremos, é o que diz a palavra de Deus. Nós vemos aqui o princípio do legado, de passar adiante, de passar o bastão para as futuras gerações. O quarto princípio que aprendemos, aprender a palavra de Deus, promove sabedoria, promove correção de vida, instrução e no final de tudo isso, a salvação. A salvação vem mediante a palavra de Deus que revela o Salvador, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Quinto princípio, a educação por princípios bíblicos aperfeiçoa o ser humano e o prepara para a sua vocação. Vou repetir, a educação por princípios bíblicos aperfeiçoa o ser humano e o prepara para a sua vocação. Então tá aí, papai, mamãe, uma dica tremenda, luz da palavra de Deus, baseados no texto de Paulo, 2 Timóteo 3, de 14 a 17, e também em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, dicas preciosas, tanto no Antigo Testamento, na lei mosaica, nas palavras de Moisés, como no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, na ligação entre um discipulador e o seu discípulo, nessa ligação entre um tutor e aquele que está aprendendo, nós aprendemos lições valiosas sobre o cristianismo, sobre a educação, nos tempos difíceis de pandemia que estamos vivendo. Queremos terminar agora também orando por você, papai, mamãe, professor, você que está nos assistindo nas diversas áreas da vida. Queremos colocar a sua vida diante do altar do Senhor. E não esqueça, meu irmão, uma dica, entre no nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você possa crescer e florescer no Senhor. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, o nosso YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Casa na Rocha. Nós louvamos a Deus por você estar conectado conosco. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar e agradecer o nosso Deus por esse momento tremendo, onde nós aprendemos lições valiosas à luz da palavra de Deus. Pai, obrigado porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Pai, sabemos que uma das maiores missões do mundo é ser pai, é ser mãe, é ser professor, é ter essa vocação, essa missão de passar adiante conhecimento, graça, inteligência, entendimento, instrução, aprendizado, aqueles que estão debaixo de nós. Pai, por isso nós precisamos da tua graça, nós precisamos da sabedoria do Senhor, do temor do Senhor, dos princípios e valores da palavra de Deus, do reino de Deus. Ajuda-nos a sermos exemplo também para outras pessoas, para aqueles que são mais frágeis, para aqueles que estão aprendendo. Ó Deus, que cada um de nós que ouvimos essa ministração, esse bate-papo, essa reflexão sobre a palavra de Deus e os desafios para a nossa geração, com relação à educação, ao cristianismo, ao papel da igreja, o papel de todas as áreas da sociedade, nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, a capacitação do Senhor, a unção e a graça de Deus sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre cada coração. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, derrame graça, glória, poder e unção, Pai. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Ajuda, Pai, aqueles que estão sofrendo. Hoje eu vi uma notícia na televisão, mais de 4.249 pessoas morreram
nas últimas 24 horas, em meio a essa pandemia, todo esse caos, ó Deus, sanitário, de saúde, econômico. Por isso nós precisamos da ajuda, da iluminação, da orientação e da guiança do Senhor sobre as nossas vidas. Sensibiliza pessoas, Pai, para que se convertam, para que abram seus corações, para que Jesus venha reinar em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada situação. Nos capacita, nos ajuda, nos abençoa, Pai. Consola os corações enlutados, cura os enfermos nos leitos de UTIs, nos hospitais, em todas as áreas. Protege enfermeiros, médicos, forças policiais, autoridades, pessoas que de alguma maneira estão mais expostas em meio a essa pandemia. Livra os nossos lares, as nossas casas de todo mal e consola os corações, ó Deus, enlutados em meio a todo esse caos. Nós pedimos a tua direção, a tua orientação, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua unção. Também, Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, ó Deus, que se propôs a se engajar nessa obra linda da pregação do Evangelho, da conquista de almas, de discipulado, de vida pastoral, de comunidade local, de seminários, de ensino, de instrução. Pai, que sejam movidos pelo Espírito Santo, que as janelas dos céus se abram sobre eles, que chuva de bênçãos venha sobre eles, que a unção de prosperidade faça a diferença nas suas vidas. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.